8h03 de volta com o Manhã no Ar. Deixa eu aproveitar para mostrar logo a interação, a participação do nosso telespectador. Uma participação. Bom dia, Manuel. Uma ótima terça-feira para você. A violência contra a mulher, infelizmente, cresce a cada dia. Eu fico chocada. É muito triste porque, infelizmente, já passei por isso. E para as pessoas que são próximas de mim, elas não acreditam que tudo isso mexe com o nosso psicológico. Infelizmente, quando pensamos que vamos ter apoio, somos criticadas, até mesmo dentro de casa. E a Kathleen Aline, ela ainda subscreve e diz que é lá do bairro Alvorada 1. Eu gosto da coragem dela. Por que ela está fazendo esse desabafo? Por que ela está fazendo essa declaração aqui? Porque é uma realidade. É uma realidade. Nós temos trazido aqui reportagens diariamente sobre os casos de violência. Diariamente sobre os casos de violência. E quando a gente diz que o apoio da família é fundamental, é porque de fato ele é. Só que nesse universo machista, muitas vezes, principalmente os mais velhos, acreditam que não, ele tem razão, é porque ela é assim, é porque ela é assada, é porque ela é fria, é daquele jeito lá. Não, não tem isso, não. Não tem isso. Nada justifica a agressão. Nada justifica a agressão. A mulher tem um temperamento difícil, a mulher tem um comportamento ali infiel, um comportamento que não é condizente com o comportamento de uma mulher, de uma namorada, alguma coisa. Pois é, mas os homens também têm, os homens podem e as mulheres não podem? Quer dizer que o homem pode isso, pode aquilo, sair de casa, chegar a hora que quiser, ir para o bar, ficar com os amigos, ser infiel, ficar trocando mensagenzinhas no telefone celular dele, ter o telefone bloqueado, travado, e a mulher não pode? O homem pode, a mulher não pode? E aí o pai, a mãe, o tio, ou sei lá, quem que está dentro de casa vendo a situação lá, diz que é culpa da mulher, tem que ficar calada mesmo. Não, não é bem assim não. Se a mulher não tem um comportamento que é condizente, deixa, vai-te embora, procura o teu rumo, ela da mesma forma. A gente teve aqui casos gravíssimos por conta disso, em que o cara tentou justificar o injustificável. O caso daquele cara que matou a mulher a pauladas e ainda esfaqueou a sogra. Nós acompanhamos aqui. E na delegacia, ele estava lá cheio de razão. Cheio de razão. Eu matei porque ela era uma mulher difícil, eu matei para me defender, para não sei o que lá. Ele só calou a boca quando eu perguntei o que ele tinha para dizer para os filhos dele com a mulher. E ele ficou calado. Não teve o que dizer, que desculpa ia dar para os filhos, porque os filhos sabem. E a gente trouxe hoje o caso de um filho que apanhou do pai porque foi tentar defender a mãe. Nada justifica a agressão física. E quando essa agressão vem e a vítima não recebe o apoio da família, meu amigo, é uma mágoa que a pessoa não esquece. Não esquece. Tem mais uma participação aqui? Eu não posso falar. Aqui embaixo, essa parte do texto é a continuação do que a Kathleen falou. Infelizmente, tenho que ficar calada porque quando eu denunciei a primeira vez, minha mãe ficou contra mim, a favor dele. Não é um absurdo isso? Não é um absurdo isso? Enfim, obrigado, Kathleen, por compartilhar com a gente esse momento aqui. Obrigado mesmo. E você que for agredida, a gente já fez casos aqui de receber a denúncia e daqui a gente a anunciar para a polícia. Porque dependendo da denúncia, ninguém vem e coloca logo aqui na tela, não. A produção avalia. Já teve casos assim da pessoa denunciar, passar informação para a gente aqui, vítima, inclusive, que não podia telefonar, que não podia ligar, que fez a denúncia por meio de mensagem, porque o agressor estava dentro de casa. E daqui a nossa equipe de produção falou com a delegada, falou com a delegacia, e lá a polícia foi e tomou providência. Esse aqui é o nosso número, 9291-2167. Esse é o número da nossa produção, por onde as pessoas estão mandando essa interação. Você também tem o 181 da Polícia Civil, 190 da Polícia Militar. Tem que denunciar, de qualquer forma, mas tem que denunciar. 8h08, deixa eu falar aqui um pouco sobre maus caminhos. Na verdade, esse processo todo, o médico Mohamed Mustafa, esse que comanda esse esquema aí que desviou mais de 100 milhões de reais, até agora, né? Essa cifra já cresceu de acordo com o Ministério Público Federal. Mas enfim, ele teve outro pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Mustafa é o líder de um esquema de fraudes que desviou 104, olha o número preciso aqui, 104 milhões da saúde pública aqui do estado do Amazonas.
A defesa do médico alegou ilegalidade na prisão preventiva e necessidade de acompanhamento médico especializado. Ele não estava doente aqui do lado de fora, né? Ele já tinha reclamado da refeição, a refeição não era lá o caviar, aquele negócio todo lá que ele... Porque aqui do lado de fora ele viveu bem, muito bem, né? Dono de empresas de festas, de shows, de carros importados, enfim, uma farra, uma festa. E ele não tem mais isso lá na cadeia. Não tem mais isso na cadeia. A defesa está dizendo irregularidades. Esse pedido foi negado pelo ministro, o Nefe Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça. Foi ele que negou a liberdade ao médico. O Mohamed está preso desde dezembro de 2018 por descumprir uma das restrições impostas a ele em substituição à prisão preventiva. Segundo o Ministério Público Federal, o médico manteve contato com o empresário Gilberto Aguiar, também investigado na Operação Maus Caminhos. Por que será, hein? Cordeiro afirmou que a alegação de ilegalidade da prisão preventiva foi analisada por ele, cujo processo transitou em julgado em junho deste ano. À época, o ministro sustentou que a decisão da juíza Ana Paula Serizawa, da 4ª Vara Federal aqui do Amazonas, apresenta fundamento que pode ser considerado válido, pois Mohamed descumpriu medida cautelar. Este foi o 6º pedido de habeas corpus indeferido pela Justiça desde a prisão preventiva do médico em dezembro de 2018. No STJ tramitam 2 habeas corpus, um negado no dia 28 de maio e outro no último dia 18 de novembro. Então, tramitavam esses 2, ele continua preso, mantida a decisão da juíza aqui, da Justiça Federal aqui do estado do Amazonas. Educação. Como a educação pode transformar e elevar a vida de uma pessoa? Não é verdade? Olha só, hoje a gente vai conhecer a história da Heloísa, uma menina de 10 anos, que conseguiu chegar à final da Olimpíada Nacional de Português na categoria Poemas. Vamos assistir esse exemplo, vamos conhecer essa história. Minha morena e adorada Manaus. Terra morena de bravos guerreiros. Este foi o poema escrito por Heloísa Moura, uma menina de 10 anos que desde cedo se apaixonou pela língua portuguesa. Comecei fazendo poema, no 4º ano já evolui um pouco mais fazendo poesia e agora no 5º eu estou aprendendo um pouco mais de poema, figura de linguagem com o professor Antônio. A estudante representa o Amazonas na Olimpíada de Língua Portuguesa na categoria de poemas. A competição reúne apenas os melhores alunos do Brasil e a final acontece em São Paulo nos dias 8 e 9 de dezembro. Heloísa já garantiu 2 medalhas na etapa estadual e regional e agora está ansiosa para competir pela tão sonhada medalha de ouro. E se Deus quiser, vou voltar para a escola com a medalha de ouro. O poema, escrito pela menina que estuda em uma escola municipal no bairro Santa Etelvina, na zona norte da cidade, foi escolhido dentre vários outros da instituição e para chegar à grande final da Olimpíada, foi selecionado dentre outros 46 mil poemas enviados por escolas de todo o Brasil. Só é escolhido um poema para representar a escola. Então há uma seleção, houve uma banca que selecionou o poema da Heloísa, né, que gostou bastante, que é um poema muito bonito, coerente. Heloísa conta com o apoio de toda a comunidade, principalmente do professor, que sempre esteve ao seu lado. Ele me incentiva bastante, meus pais, as pessoas do bairro me incentivam. Um dia desses eu fui no mercado e todo mundo me elogiando, eu fiquei super nervosa. O mentor conta que a preparação para a grande final está a todo vapor e que as expectativas por parte dele são grandes. Então, assim, a expectativa é muito grande mesmo, assim, da escola, da própria Heloísa, que é muito inteligente, que é bastante talentosa, né, para o poema, e esperamos que possa vir a vitória. É isso que a educação faz, torna uma aluna uma inspiração para os colegas, para os professores, orgulho para a família, orgulho para nós todos amazonenses, enfim. Esse é o objetivo da educação, é esse o efeito da educação e são histórias assim que a gente gostaria de contar, que a gente quer contar aqui na TV A Crítica, viu? Quando não é a educação, é o esporte. E o Amazonas ganhou mais um título fora do estado. Dessa vez foi com a equipe amazonense de
tiro com arcos, que alcançou o bicampeonato brasileiro realizado no último domingo, lá no Rio de Janeiro. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Graziela, que conquistou a medalha de prata na competição e foi inclusive convocada para a seleção brasileira na modalidade. Vamos assistir? Graziela foi descoberta através de um olheiro quando morava no interior do Amazonas há mais ou menos 7 anos. Quando a caça-talentos chegou lá, ela avisou para todo mundo e que ia ter a seletiva para ser atleta de tiro com arco. E eu me interessei, cheguei em casa, falei com a mamãe e com o papai, e eles super apoiaram e os meus irmãos também se interessaram. E a gente foi fazer a seletiva. A última conquista da atleta foi ao lado do irmão Gustavo, na categoria mista do 45º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco, que aconteceu no dia 17 de novembro no estado do Rio de Janeiro. E já são cinco brasileiros, entre juvenil, que na época a gente era juvenil, e adulto. A gente já tem em torno de umas 10 medalhas por aí. Eu não contei ainda, mas já é bastante medalha e bastante resultados positivos para o Amazonas e para o tiro com arco. A atleta conta que treinou muito para alcançar a pontuação. Eu estava me preparando bem, eu estava treinando no Rio de Janeiro. Fui daqui em julho, 21 de julho, que eu fui participar dos Jogos Pan-Americanos. E desde de julho eu fiquei em Maricá treinando com o técnico da seleção brasileira. A equipe amazonense se destacou no Campeonato Brasileiro. A medalha de ouro foi conquistada pela dupla masculina na fase duo. Os atletas são bicampeões brasileiros de tiro com arco. O treinador da equipe, tricampeão brasileiro da modalidade, conta que preparar um grupo tão promissor é simples, porém o psicológico dos atletas vem sendo trabalhado com intensidade. O atleta tem que ser forte mentalmente. Então aqui eu trabalho quase como um psicólogo deles, tá ok? Porque a parte técnica, eles têm muito poucos erros, a gente vai ajustando, é um ajuste fino. Então, vamos dizer, nessa fase realmente é muito tranquilo. Quando questionado sobre Graziela em específico, Aníbal é só elogios. Bom, como atleta eu queria ter 10 atletas como ela, tá ok? Ela é uma atleta completa, uma atleta que é responsável, comprometida com o trabalho dela, tá? Vamos dizer, uma atleta que acho que qualquer técnico no mundo gostaria de tê-la como sua pupila, né? Desde os 17 anos, Graziela representa o Amazonas. Hoje, com 24, ela tem um acervo de mais de 10 medalhas em competições estaduais e nacionais. Ela também faz parte da seleção brasileira de tiros com arco. Ela sonha em, quem sabe, participar e representar o país nas Olimpíadas de Tóquio no ano que vem. Eu estou treinando e eu estou muito feliz de estar na seleção brasileira representando o Brasil e o Amazonas também. Orgulho para nós, hein? Você viu o técnico aí? Queria ter 10 atletas como essa. Enfim, vamos acompanhar a carreira dela, de repente na seleção, de repente lá em Tóquio, não é não? Agora vamos falar um pouquinho sobre economia. Economia no bolso. O Shopping do Artesanato, que fica localizado lá na sede da Cetrab, está realizando um saldão de Black Friday que iniciou segunda-feira e deve se estender até hoje, até às 6 da tarde, viu? São descontos de até 50%. Vamos conferir na reportagem? São mais de 80 estandes com artesanatos, roupas e iguarias amazônicas com descontos de até 50%. Segundo a secretária executiva da Cetrab, Neila Zirac, o foco é trazer mais visibilidade ao espaço. E nós estamos fazendo isso para fazer um chamamento público, para as pessoas virem conhecer as peças dos nossos artesãos maravilhosos, são verdadeiras joias. Temos biojoias, temos artesanato genuíno. Então, essa iniciativa realmente é para chamar a população para vir. Por aqui você pode encontrar de tudo, das joias mais simples às biojoias mais valiosas, como é o caso das peças criadas pela designer Rita Prossi, que busca trazer a regionalidade com um toque sofisticado do metal precioso. É um pouco da nossa Amazônia, que a pessoa que compra uma peça, ela vai olhar e ela não vai esquecer nunca das belezas naturais que nós temos aqui no Amazonas. Outros artigos diferenciados são as peças históricas criadas a partir do uso do alumínio. São artes em cima de peças que são feitas de alumínio. Algumas peças são compradas em folhas, que são folhas de 3 milímetros, e a gente pode fazer peças que são flexíveis e
de manuseio, né? Com as festas de fim de ano chegando, é claro que não poderiam faltar os enfeites de Natal, por exemplo. Tem guirlandas, vasos nas cores douradas e prateadas e até pequenas árvores enfeitadas. A feira da Black Friday acontece até o dia 26 de novembro, das 10 da manhã às 18 horas. Além dos artesanatos, você também pode colaborar com a economia solidária, que traz materiais feitos por indígenas lá do interior aqui para a sede para serem vendidos nos estandes, como é o caso da loja da Lúcia. Lúcia, fala um pouquinho sobre o objetivo da tua loja. O objetivo da nossa loja aqui nesse espaço da Galeria Mais Shopping do Artesanato é priorizar as famílias em vulnerabilidades sociais, e a economia solidária nos oportunizou em trazer para cá, para dentro desse espaço, 16 famílias que participam dos cursos, das oficinas, produzem os materiais indígenas e não indígenas e trazem para cá, deixam esse material para que esse material ele seja exposto e vendido, né? Você que ainda não conhece, o Shopping do Artesanato ele é localizado na Djalma Batista, e nós precisamos da sua visita, do seu apoio, que é para fomentar as nossas vendas e fomentar o conhecimento desse lindo espaço. Muito bem, está feita aí a propaganda. A reportagem é praticamente uma propaganda aí para você que quiser aproveitar, que gosta do nosso artesanato. É muito importante a gente incentivar. Agora chegou a hora de saber o que rolou no A Bordo, o reality desta segunda-feira, viu? O que eu posso dizer é que foi um dia de muita adrenalina para as candidatas. Vamos acompanhar? Porque se eu te achasse tóxico, se isso eu ia falar na tua cara, entendeu? Não precisava de placa, não. Nossa, hoje eu fui lá e conversei com você. Eu só queria que tu colocasse na tua cabeça, Débora. Não, relaxa. Muito obrigada, eu te agradeci, te elogiei, certo? Mas assim, eu queria que tu colocasse na tua cabeça, Débora, tu precisa entender também. Eu preciso entender, mas sim, é uma com coisa certeza. que eu não tô entendendo, porque eu sei que a palavra é tóxica. E a gente veio fazer um bate-papo descontraído sobre harmonização facial em nome da Manaus Odontologia. E com 5 endereços. Tem na Paraíba, tem no centro, tem na Grande Circular, tem na Cidade Nova e também tem a unidade do Coroado, não é isso, doutora? Inclusive, os endereços estão aparecendo aqui embaixo. Doutora, vamos falar um pouco sobre a harmonização facial. Quando a gente entra nesse assunto, inclui tudo, não só o sorriso, mas tudo, né? Hoje os dentistas também fazem harmonização facial, que são conjuntos de procedimentos, normalmente pouco invasivos, e que vão harmonizar, acentuar, definir mais o rosto. As meninas do A Bordo desembarcaram aqui no Polo Industrial de Manaus, na fábrica de cimentos Mizu. Equipe azul, né, pelo critério de desempate, é a campeã. Olha aí, então a equipe azul ganhando a premiação do cimento Mizu, R$100 um super combo para cada uma de salão de beleza. Gostaram, meninas? Sim! Down, down, down. Então a minha escolha para mandar para a boia vai ser a Bianca. A Isabela. Meu voto vai para Camila. Votação está aberta através do nosso site acritica.com. Lembrando que você que está em casa deve votar em quem tem que permanecer nessa disputa. E a gente tem 3 candidatas, Bianca, Isabela e Camila. Quem você acha que tem que ficar? Vai lá, manifeste o seu voto, dê apoio às nossas meninas. Vota quantas vezes você quiser, tá bom? A gente lembra que hoje tem A Bordo, hein? A Bordo reality a partir das 8h30 da noite, logo após o A Crítica na TV. Agora, olha, a gente falou muito sobre violência contra a mulher no programa de hoje, a gente tem outras participações. Ainda há pouco tivemos a participação da telespectadora lá do Alvorada, que compartilhou pra gente a falta do apoio da família e como isso é dolorido. Nós temos mais aqui, olha. Bom dia. Quando dei um basta sobre as agressões que sofri, algumas pessoas ficaram contra mim.
Não denunciei por causa dessas pessoas, mas foi muito difícil e doloroso sair dessa situação. Na época, meus filhos eram pequenos e quase tomaram meus filhos de mim. Hoje vivo sozinha e sou feliz assim. É a Ana da Compensa que está compartilhando isso com a gente. Quase tomaram os filhos dela, porque a mulher não recebe apoio. Não recebe apoio. Vamos seguir aqui para ver se dá tempo da gente ver todas essas participações. A violência psicológica que as mulheres sofrem é tão ruim quanto a física. A gente acaba ficando doente na alma. Sofri isso por 20 anos. Graças a Deus que eu tive forças para sair, mas esperei meus filhos ficarem de maior. É eles que me ajudaram a sair disso, e eles que me ajudaram a sair disso. Os filhos sabem, os filhos acompanham, os filhos sentem, os filhos sofrem e choram junto com as mães. Choram junto com as mães. Bom dia, parabéns pelo programa, assisto todos os dias. Eu sofri com violência doméstica por 7 anos e meio. É uma cadeia sem portas visíveis. Graças a Deus hoje sou muito feliz. Mas nós mulheres precisamos nos dar valor, merecemos muito mais que comida e casa desses homens covardes que só têm força conosco. É verdade, quando as autoridades chegam, eles ficam pianinho. Quando alguém os confronta, eles são mansinhos. No trabalho, então, são um amor de pessoa. Ninguém diz que ali é um agressor, é um machão, é um bravo. Ninguém diz isso. Só com as mulheres eles são assim, covardes. A agressão não é só com pancadas, são com xingamentos também. É importante. Começa com xingamento. O cara no primeiro momento, ele ultrapassa aquela barreira, sabe? E quando ele passa daquela barreira de xingar, de chamar de palavrões, quando perde o respeito, daí para a agressão física é só uma questão de oportunidade. É só uma questão de oportunidade. Bom dia, Manuel. Eu passei por violência de todas as formas. Eu era xingada de todos os tipos possíveis e imagináveis. Palavrões. Saí fora. 24 anos depois, meu Deus, 2 décadas, né? 24 anos depois, saí sem nada, porque ele acha que eu não tenho direito a nada. Tenho um filho que está sem trabalho, eu também não tenho renda, e ele não quer ajudar em nada. Ele levou até os talheres da casa. Detalhes, ele tem salário de 15 mil reais. Quem está falando aqui é a Edevânia da Cidade Nova, e ela faz questão de colocar o nome dela, de se identificar. Que grande exemplo de homem este, não? E aqui tem mais uma. Bom dia, Manuel. Também já passei por essas agressões. Hoje tenho medida protetiva que ele não pode chegar a 100 metros. Ela colocou longe de mim, mas deve ser 100 metros perto. Tenho um filho de 12 anos com essa pessoa e hoje me culpa por não dar atenção para a criança. Mas que meu filho liga para ele fala mal de mim para o meu filho. Ou seja, o cara continua querendo agredir. Sabe, terminou a relação e ele continua querendo agredir. E quando ele faz isso, quando um pai chega com um filho e fala mal da mãe, ele está agredindo a criança, porque a criança está no meio de 2 polos. Para a criança queria ver os pais juntos, toda criança faz isso. Quem é filho de mães e pais separados sabe exatamente do que eu estou dizendo. Agora, a falta do apoio da família num momento desse é uma situação absurda. Imagina se fosse a tua filha. Imagina se fosse a tua filha. Enfim, muito obrigado a essas pessoas pela coragem, por compartilhar, algumas inclusive declarando o nome, por compartilhar essas experiências ruins e tristes com a gente, mostrando o que as estatísticas dizem, que são pelo menos 10 anos para que uma mulher consiga denunciar. Aqui nós temos um caso de 24 anos, aqui nós temos outros casos de 7 anos e meio, nós temos um caso de 20 anos aqui, e olha só, é mais ou menos o período que a mulher consegue se desvencilhar disso. Então, obrigado pela coragem de trazer este exemplo, e a gente espera que você que está assistindo aí em casa a gente, que de repente esteja passando por um problema como esse, isso não é natural, isso não está certo. Você não merece ser agredida, não merece. Tome uma atitude. A gente tem uma última notícia aqui, que chega lá do 19º Distrito Integrado de Polícia, o delegado Guilherme Torres, à frente de uma investigação. Nós temos a fotografia dessa notícia, minha diretora, ou algum vídeo. Na verdade, trata-se
trata-se de uma tentativa de golpe, um golpe de pelo menos R$50 mil que seria aplicado, viu, em uma agência financeira, Esse vídeo é o momento em que os policiais conduzem as duas pessoas que são suspeitas de tentarem aplicar este golpe. É uma informação de última hora que chega para a gente lá do 19º Distrito Integrado. Este é o momento, então, em que esse é o homem que aparece na imagem lá sendo preso. Esse é o momento que ele tentava aplicar este golpe lá na agência financeira. Daqui a pouco, ainda na programação da TV A Crítica, no Alô Amazonas, você acompanha a íntegra, as informações completas sobre este caso, ainda hoje no Alô Amazonas. O Manhã no Ar fica por aqui, viu? 8h29, 8h30. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã a gente está de volta aqui, viu? A partir das 6 da manhã. Muito obrigado. Um abraço a todos.